Rafael vai falar para você sobre streams de áudio. E outras coisas. Não, Enter Full Screen está lançando live show. Acho que agora vai. Pega esse aqui? Então, eu sou o Rafael, moro em Porto Alegre atualmente, sou tecnólogo em telecomunicações, foi onde aprendi boa parte desses conceitos e tecnologias que eu pretendo apresentar, e eu gosto bastante de JavaScript. Assim, sempre que eu posso, né, eu estou escrevendo alguma coisa em JavaScript para provar que é possível. Às vezes eu quebro a cara, não vai para produção, mas é do jogo, né? Eu sou desenvolvedor front-end no grupo RBS, onde eu cuido dos sites do grupo e tento não irritar os meus colegas fazendo código ruim. Nem sempre dá certo. Eu também sou líder do departamento de front-end dessa startup, Fabuloso Destino. O departamento de front-end está todo no palco agora. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse é o meu terceiro RSJS seguido, né? Teve 4, mas enfim. Eu palestrei em 2013 sobre testes. À esquerda eu estava mais forte. À direita é ano passado que eu palestrei com o Evandro sobre JavaScript funcional e etc. E é muito bom, assim, tipo, quando eu fiz em 2013, eu nunca tinha palestrado para mais de 50 pessoas, mais de 20 pessoas. E, tipo, foi a minha primeira palestra. Vocês veem que o Jean está igual, assim, tipo, não mudou nada. Mas é muito massa ver gente também fazendo a primeira palestra para um público maior, assim, hoje. E o evento possibilitar isso é muito legal, assim. Então, acho que parabéns para a organização que possibilita e para quem, sei lá, consegue vir e apoiar o evento dessa forma como vocês fazem. Mas então, processamento de sinais parece meio pomposo, assim. Não vai ter nada sobre, sei lá, sinais cerebrais ou qualquer coisa do gênero. Eu vou falar sobre sinais de mídia em si, mas a definição da Wikipédia é a manipulação matemática de um sinal para modificá-lo ou melhorá-lo. Então isso aqui é uma manipulação de sinal. Se eu tenho um array e eu faço um map somando um número, isso eu estou, digamos que aquele array fosse os valores de um streaming de som, eu estaria fazendo processamento digital de sinais. Não é nada tão extraordinário assim. A imagem que estava ilustrando a capa da apresentação foi modificada digitalmente com JavaScript. E depois eu volto a esse exemplo, mas é só para vocês verem que tem coisas banais a serem feitas assim. Antes eu tenho que falar de alguns conceitos como o conceito de amostragem. A amostragem é quando eu tomo uma parte para considerar um todo. Eu não posso testar toda a água da praia para ver se ela é apta para banho, porque senão eu vou usar toda a água da praia. É meio difícil fazer isso. Eu pego um potinho e digo, olha, todo esse oceano aqui está sujo, não tomem banho. A praia do lado está apta e elas não se misturam, né? Tipo, tem uma barreira ali, tem um muro, e elas funcionam assim. Mas então a amostragem é quando eu pego uma parte e considero ela que eu posso pegar o todo baseado naquilo. Aquele potinho ali representa todo o oceano. Não é assim, eu sei que o pessoal que trabalha com isso faz isso sério, eu só estou brincando. Então, considerando uma senoide, uma sinusoide, enfim, eu tenho uma onda, ela é contínua no tempo, e eu vou fazer essa amostragem porque máquinas não lidam bem com valores infinitos para armazenar. Então, eu meio que tenho que dar meus pulos, assim. E aí, imaginem que eu tenho aquele sinal que eu gostaria que tivesse em azul, mas é o sinal de cima, e eu vou multiplicar aqueles dois sinais. Tem um sinal ali, a senoide, e tem um sinal que são vários uns espaçados. E quando eu multiplico, eu tenho aquela saída ali de baixo, que é a senoide em impulsos. Então, eu meço por um espaço de tempo muito pequeno, eu meço o valor de sinal e eu tenho aquela saída ali, que ela está amostrada, quantizada. Agora eu consigo salvar aquela parada porque eu consigo medir aquilo ali de uma maneira melhor, que não é infinita. Eu tenho 7 amostras ali. Enfim.
Eu tenho 8 valores aqui, e aí aqui embaixo 1 é 0, então eu tenho 8 amostras, em vez de ter um valor contínuo no tempo. E se o Google Drive meio que destruiu, o Docs destruiu o gráfico, mas se eu multiplicar por valores mais próximos, eu vou ter uma onda melhor amostrada. É o equivalente a pegar vários potes, ou um pote maior, do lago para medir a qualidade da água. E por que isso é importante assim? Porque quando eu for fazer, quando eu uso a WebAudio API, eu tenho acesso a buffers. Então eu tenho um método, uma função que vai dar play num buffer. Eu tenho um contexto de áudio onde eu crio um buffer, eu seto o buffer para aquele contexto que antes estava vazio, e eu crio um script chamado processor. Esse script, eu passo um callback para ele, e o que ele vai fazer, o callback está em outro slide, mas o que ele vai fazer é acessar um array representando aquele áudio. E o tamanho do array eu passei aqui, 512 no caso. Passei o tamanho do buffer e passei a quantidade de canais. E aqui eu acesso esse onAudioProcess, eu consigo iterar por todo o array com os valores. Beleza, legal. Eu tenho um vetor de som, resumindo. Então, primeiro esse demo aqui. Deixa eu ver. Onde está esse array? Desculpa. Aqui, ó. Então, o que eu faço aqui é fazer loading de um som. E quando eu faço loading desse arquivo, eu consigo criar esse node, esse nó de processamento, e eu consigo iterar por ele. Então, como eu tenho acesso a cada valor, eu consigo, por exemplo, conectar ele à saída, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Posso aumentar o volume, porque eu posso multiplicar ele por 10, eu posso diminuir o volume, eu posso criar um eco, por exemplo. Nesse caso aqui, eu criei um elemento HTML e... Isso vai causar um monte de problema para mim, deixa eu ver uma coisa. Eu criei um elemento HTML e conforme a posição do mouse em cima desse elemento, eu consigo jogar o som para a direita ou para a esquerda. Não sei se os canais estão funcionando ok, mas... Vocês já viram Guardiões da Galáxia? Então, é um excelente filme. Então, isso me dá o poder de alterar o som nesse nível. Eu trato isso como um stream. Outra coisa que eu posso fazer, se eu consigo modificar imediatamente a amplitude, e sem criar nenhum sistema de memória, eu consigo modificar, fazer um pedal de guitarra. O pedal de overdrive, que consagrou muitos músicos, e ele foi descoberto por acidente. O pedal de overdrive, ele provavelmente queimou alguma coisa no circuito, um diodo talvez. E aí eu tenho uma onda, que era uma senoide, não sei se dá para diferenciar as cores, ok. Mas aí eu corto o topo dessa onda, eu não deixo ela chegar ao valor máximo. Eu digo assim, ó, se esse valor for maior que 1.6, ele é 1.6. Eu faço um clipping. Isso gera o seguinte. Vocês vão ter que me ouvir tocar guitarra, tá? Quer dizer, eu gravei isso em casa e não peçam dinheiro de volta, aqui é rápido. Deixa-me ver. Aqui então é sem distorção, é o som normal. Desculpa, eu abri o plot. Troca. Esse aqui. Não, mas eu estava certo, deixa eu ver. Cara, usar Mac assim, tipo, só no trabalho, tem me causado... Sério? Damn it. Uau! Então isso é eu tocando com a guitarra plugada direto no computador, sem nenhum tipo de processamento, só passando ela como um canal de áudio. Eu gravei com Audacity isso. E aí se eu fizer, então... se eu fizer aquele processamento, eu tenho...
isso, quando eu, sei lá, comecei a tocar 15 anos atrás, vocês veem que eu não aprendi, mas quando eu comecei a tocar 15 anos atrás, a gente tinha um programa em C que fazia, porque pedal é caro, cara. Tipo, pedal é caro, e aí a gente consegue, hoje em dia, com um browser, criar efeitos assim. E tem outros tantos que eu posso fazer, adicionar delay, etc. Mas esse eu consigo fazer só alterando a amplitude. E isso, para mim, é muito legal, assim, para que toca e código JavaScript, né? Não que eu toque bem, mas pelo menos eu me divirto. Outro conceito importante é o conceito de quantização. A quantização também é um aliado, né? Eu preciso dela, e ela serve porque, assim como eu não tenho como armazenar valores infinitos ao longo do tempo, eu também não tenho como armazenar valores infinitos em amplitude. Porque imaginem que eu tenho um sinal de áudio, sei lá, eu vou medir ali com um instrumento eletrônico. Esse sinal pode variar entre 0 e 1 volt, e entre 0 e 1 volt existem infinitos valores. Então eu tenho que usar uma régua. Vocês sabem quando vocês estão desenhando assim, aí tipo cai bem entre 1 milímetro e outro, aí tu arredonda, tipo bota outro ali e tal. E esse arredondamento é o que eu estou fazendo com quantização. Por exemplo, eu tenho um sinal que era para ser azul, que é o que está sempre mais à esquerda, o que não ajuda muito, mas esse sinal ele está com um valor que ele veio da natureza, digamos assim, que eu consegui medir. E o outro sinal, ele está arredondado, math.round, e eu arredondo ele para valores inteiros. Não é tão simples assim, mas eu estou trazendo para valores que eu consigo. Então, eu consigo ter valores finitos, o que é sempre bom. Uma placa de 8 bits, por exemplo, uma placa de áudio de 8 bits do videogame, ela tem esse valor por causa da resolução do conversor analógico digital dela. Então, é o que eu estou fazendo aqui. E é por isso que o 8 bits tem aquele som genial que todos nós aprendemos a amar e causa esse transtorno. Assim. É por isso que as MP3 tem MP3 com um encoding X, e a que tem um maior encoding, que é mais pesada, ela tem mais valores de amplitude e de frequência, talvez. Eu tenho que confirmar essa informação, mas pelo menos eu tenho melhor resolução, porque fazer o processo de quantização acaba matando características do áudio. Bom, e a compressão, aliás, a amostragem junto com a quantização e os filtros são os grandes responsáveis. Vocês já receberam um telefonema no meio de um show, por exemplo? Alguém ligou no meio do show, estão tocando tal música, não sei o que, olha só. Aí quando tu ouve, uau, uau, uau. Porque o telefone foi feito por uma taxa de amostragem que ele não compreende frequências maiores que a voz. Então não adianta. A gente está ouvindo alguma coisa deformada ali. E isso é causado por essa série de fatores. Assim. Então, esses conceitos são importantes porque eu consigo fazer compressão, por exemplo. Eu tenho um array ali, que são valores, os valores originais, digamos assim, e se eu fizer JSON.stringify daquele array, eu tenho uma string de 37 de comprimento. Quando eu faço quantização, ou seja, quando eu arredondo os valores, eu tenho uma string de 19. E aí eu aplico um algoritmo que é RLE, Run Encoding Length, Run Length Encoding, onde eu pego os valores próximos, iguais, e aí eu coloco eles, aqui eu usei uma string, mas eu poderia usar outro tipo de notação, e aí eu digo para eles assim, tá vendo esses 4 2 em seguida, um do outro, eu posso anotar eles assim. E eu posso mandar para a pessoa, e ela vai lá e descomprime isso, e ela consegue ter o valor quantizado. Isso me ajuda porque eu consigo comprimir áudio assim. Eu consigo guardar áudio assim. E eu vou mostrar alguns exemplos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, o primeiro exemplo de imagens que eu ia mostrar para vocês quando eu faço... E uma imagem, quando eu uso ela no Canvas, ela não é diferente de um streaming de áudio, porque ela é um monte de valores num array. Esse método lindo, que peguei ele tal e qual eu vi do demo, e está aí, a anotação está bizarra, desculpem, mas eu uso esse método para fazer loading de uma imagem e colocar dentro de um canvas específico. E depois disso eu chamo um callback. E aí, desculpa, pessoal das Promises, foi mal mesmo, eu vou me esforçar mais.
E aí eu chamo um callback e aí eu manipulo essa imagem. E quando eu manipulo essa imagem, eu posso colocar num var, e aí eu pego o contexto do canvas, chamo o método getImageData, passando o valor da onde vai ser, o valor da onde eu quero do canvas, porque por isso que começa com 00, porque é a esquerda e o topo. Então, e aí eu passo a largura e a altura, e isso me retorna um objeto que tem altura, largura, que são numbers, que representam do canvas, aliás, da imagem, e ele me retorna um valor assim, um array, é um array tipado, né, do JavaScript, e aí eu tenho os valores de vermelho, verde, azul e o alfa, de pixel a pixel. Então, isso é legal, porque eu consigo manipular imagens pixel a pixel. E aqui está o exemplo que eu fiz, está meio difícil de enxergar, provavelmente, mas deixa eu pegar ele aqui. Alô? Cara. O live coding provavelmente vai me punir por isso, mas vamos lá. Eu tenho aqui. Live coding nunca dá certo. Até o Substack erra com live coding. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não puxei a branch que faz o efeito, genial. Bom, mas o que isso não é, o live code não é punido a ser burro, né? Mas então a ideia é que eu consigo acessar pixel a pixel e eu posso pegar uma característica de um ponto e dizer assim, toda vez que eu tenho pontos com essa cor aqui, de vermelho, azul e de vermelho, verde e azul, eu quero substituir, ou eu quero incrementar, por exemplo. E aí eu consigo cores mais claras. Bom, e isso me permite fazer edição de imagem. A edição de imagem mais famosa dos últimos tempos, depois do cara segurando a lua, é o Jesus e tal. E aí eu estava procurando uma lib, porque os algoritmos de edição de imagem eles não são tão simples. Aí eu achei esse Common.js. Deixa eu ver. Olha, é responsivo, gente. A web é demais. Esse lindo koala, eu consigo aplicar qualquer... eu tenho algoritmos consagrados, digamos assim, de tratamento de imagem, e eu posso aplicar, por exemplo, sépia. Vou adicionar uns 5 vezes de sépia aqui. Pronto. Vocês não conseguem ver o efeito? Vamos ver uma coisa. Vamos diminuir o contraste, talvez. Vamos ver. Vamos zoar o koala, né, cara? Quantos likes merece esse koala? Ó. Bom, quantos likes ele ganharia no Instagram? Eu consigo, eu estava fazendo demo e falhei miseravelmente. Eu estava fazendo demo e eu queria aplicar esses filtros a uma imagem da câmera. E eu conseguiria tirar uma foto e aplicar o filtro na hora. Ou seja, né, fazendo assim mal e porcamente um Instagram totalmente HTML5 JavaScript. Isso é muito... Eu não sei o quão útil seria isso, eu não sei quantas pessoas iam se divertir com isso, mas vocês têm que considerar que o koala ficou bem. Imagine esse koala postando uma Heineken agora. Então eu consigo comprimir imagem também, porque eu posso aplicar o mesmo algoritmo. E a vantagem da imagem é que ela já foi arredondada, ela não tem valores floats e tal. Então, deixa eu ver aqui. Eu peguei essa imagem aqui. E é um skyline e como eu uso é o mesmo algoritmo, mas eu tenho que separar o vermelho, o verde e o azul, porque como eu tenho um grande array, provavelmente a quantidade de vermelho e da de verde não vão dar valores próximos, mas quando eu faço isso aqui e separo, eu tenho compressões legais assim. Deixa eu ver uma coisa. Compressed red. Tipo, eu estou diminuindo o tamanho de cada cor, e se eu pegar o valor original e dividir pelo valor da imagem comprimida, deu esse 13% aqui. Então, por quê? Porque
o alfa da imagem é todo igual. Eu tenho 346 mil valores de 255. Então, isso possibilita eu armazenar imagens no localhost, por exemplo, aliás, no local storage, por exemplo. Isso me dá a possibilidade de fazer algumas brincadeiras. Eu posso fazer diff de imagem. Então, como eu posso comparar duas imagens e ver o quanto elas são diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma vista de Porto Alegre, e aí eu fiz um exemplo tosco, óbvio. Vamos ver se esse é o nome da imagem. Não é esse o nome da imagem. Ah, é 02 só. Então eu fui muito sagaz e desenhei pontos na imagem, numa segunda imagem. Quando eu comparo as duas, eu consigo comparar ponto a ponto e ver a diferença. Parece meio inútil, não vou dizer que não é, mas isso me possibilita um uso interessante. Porque eu posso fazer isso para vídeo também. Né? Afinal de contas, vídeo são uma quantidade de frames rápidas o suficiente para parecer que tem movimento. Então, quando eu faço isso com vídeo, ou com ou com a imagem da minha câmera, por exemplo. Deixa eu ver. Eu tenho um medo absurdo que isso congele o Mac. Cada frame, eu botei um segundo aqui justamente para não fazer isso, mas cada frame está sendo reduzido em 15%. Ou seja, eu consigo mandar um vídeo 15% tamanho menor se eu fosse transmitir ou gravar ele. E aí, eu fiz uma parada aqui, que a ideia é a seguinte, vamos ver, não está responsivo, viu? Desculpem, gente. A ideia aqui é que eu comece a pegar cada frame do vídeo e armazene ele no local storage. Então eu vou conseguir gravar. Vamos rezar que dê certo, né? Deixa eu ver. Eu vou pegar cada amostra a 1 segundo. E provavelmente daqui a pouquinho vai acabar o limite do meu local storage. Aí eu vou dar um stop record aqui. Ó, alcancei. Right on time. E quando eu posso dar play nessa parada. Esse não sou eu. Ele não estava gravando. Ainda bem, gente, ainda bem que foi um vídeo... Ah, sim, eu esqueci de limpar os dados do local storage. Cara, nossa. Vamos de novo. Acho que agora eu vou ter sucesso. Então a ideia, eu queria fazer vocês entrando aqui depois do coffee break e esqueci que eu estava razoavelmente nervoso. Então agora eu vou dar stop aqui e agora sim, hein? Então eu estava tentando fazer um dub smash, mas eu tive vários problemas com áudio gravado dentro do local storage. Vamos lá de novo. Ó, esse vídeo aqui agora sem medo, hein? Então, eu posso fazer um Vine, talvez, se eu não consigo fazer um dub smash, mas eu consigo dar play ao mesmo tempo num vídeo e eu posso fazer aquele negócio que viralizou absurdamente, puramente HTML5. Então, ok. Próximo desafio. Tá, estou brincando, pessoal do mobile, não façam isso. Bom, e aí, já que eu consigo fazer diff de imagem, eu consigo fazer diff de vídeo também. E tem um conceito bem interessante da diff de vídeo, que é assim, né, que meus professores não me ouçam, são conceitos muito próximos do que são usados na TV digital. Que a TV digital pega um frame e o próximo ela diz assim, cara, o que variou do frame anterior é isso. Então eu estou plotando aqui só a diferença do frame anterior para o atual. Se eu ficar bem quietinho, parece que eu estou usando o simbionte do Venom, assim. Mas isso é interessante e eu poderia transmitir vídeo assim, eu poderia armazenar vídeo assim. O Keanu Reeves, ele poderia transmitir um hangout de 1 hora com 10 frames. Não que eu seja um cara muito expressivo.
E aí, em 2013, o Felipe Moura mostrou uma parada. Ele fez uma talk sobre coisas legais da web, tal, WebGL e tal. E aí ele mostrou um chroma key que ele fez. E, cara, explodiu minha mente. E eu estou fazendo só 2 anos atrasado, um demo parecido, porque, né, cada um com seu ritmo de aprendizagem. Vocês viram isso? O Van Damme, um dos melhores atores do mundo, cara. Ele pegou e deixa eu ver aqui. Ele disponibilizou ele em fundo de chroma key para o pessoal da zoeira se divertir. Isso gerou vários vídeos geniais. E tipo, aí ele publicou isso aqui e falou, cara, vão lá e se divirtam agora. E aí, né, geral não perdoou. Até a prefeitura de Porto Alegre fez. Então, o que eu posso fazer aqui é, já que eu consigo remover o fundo de um vídeo, por exemplo, porque eu sei que a cor é sempre a mesma, eu consigo remover aquele fundo, colocar a minha câmera, colocar tudo no mesmo canvas e sobrepor. Deixa eu ver. Atenção, hein? Eu tenho que ser rápido porque o vídeo dá play automático. Melhor ator, cara. Melhor ator. Então, assim, eu consigo subtrair valores. Com o chroma key é fácil, mas assim tem paradas muito interessantes sendo usadas, reconhecimento de cor e tal. O pessoal da Liferay fez o Tracking.js, que é uma série de algoritmos de visão computacional implementada em JavaScript. E aí tem usos bem bacanas de reconhecimento de cor, reconhecimento de olhos, de faces e tal. Dá para te fazer um app de câmera para se taguear. Eles fizeram numa hackathon de 4 horas da Mozilla. Eles fizeram o Fire Photo. E aí tu consegue taguear as pessoas e tal. Então, o que eu acho que fica assim é que eu não sei se a gente vai utilizar isso para alguma coisa em produção, mas dá para aprender muito e tem vários usos interessantes. Tipo, eu sou péssimo para nome, mas o cara mostrou uma parada sendo usada para um cliente, sendo entregue, está em produção, e foi um sucesso com reconhecimento de gestos. A gente não sabe exatamente aonde uma API dessas vai nos ajudar até que ela é útil. E o JavaScript, hoje em dia, ele nos possibilita usos desse nível, e se em último caso a gente não usar isso em produção, a gente vai aprender muito. Eu posso aplicar conceitos científicos interessantíssimos. Eu posso ensinar o que é um efeito Doppler, eu não preciso ficar que nem um retardado. Usos educacionais interessantes. Usos educacionais interessantes. Então, acho que a linguagem está alcançando um nível absurdo, sim, e é muito massa fazer parte disso. Então, hoje eu não vejo utilidade, amanhã vai ser uma coisa muito trivial. E é isso. Acho que eu fui rápido demais, mas muito obrigado. E, enfim, perguntas? Oi? Perguntas, sim. Alguém tem perguntas? Lá no fundo, que legal. Cara, massa a apresentação. Obrigado. A ideia de isso ser útil, por exemplo, o pessoal do celular, da LG, se tivesse usado isso para fazer a campanha, também podia ter utilizado, é uma sugestão. Uma pergunta que eu teria é se essa questão de coleta de dados, certo, por amostragem, se em algum momento isso é crítico, ou seja, tem que ser muito alto e o processamento tem que ser compatível com essa amostragem, se você teve algum problema assim. Assim, usar canvas muito grandes, por isso que eu dei zoom ali, porque canvas muito grandes geram uma quantidade grande de pontos multiplicada por 4, né? Então, para iterar esse array e causar uma modificação, isso causa bastante problema. Assim, o pessoal do tracking, eu ouvi um podcast
em inglês, acho que foi no JavaScript Jabber. Eles falaram que tem inúmeras coisas que parecem insignificantes, mas quando tu itera um array grande, ela causa um problema. Então, o de som, quando tu está lidando com som, por exemplo, tu precisa considerar a lei de Nyquist para te não ter uma subamostragem. Mas, em geral, é um problema porque os arrays são grandes e se tu criar qualquer empecilho ou se tu criar um problema de performance, isso vai se estender muito rápido. Então, assim, toda vez que eu estava debugando um demo desses e errava alguma coisa, o browser travava e fechava, porque é muito fácil. Então, a amostragem eu tenho que ter cuidado quando estou lidando com áudio. A imagem, ela se resolve sozinha, né, porque ele vai fazer isso tão grande quanto for a imagem. Mas sim, tem que tomar bastante cuidado quando está brincando com isso, porque é muito fácil de causar um crash de browser. Assim. Não sei se respondi a tua pergunta. Tu já utilizou uma interface, tipo, tá ligado aquele cabinho do Rocksmith? Sim. Ele cria uma interface de áudio com uma definição bem melhor que o microfone, plugadinho direto na guitarra, criando teu próprio pedal. Eu não lidei com isso, eu já joguei, que é um grande avanço, que eu quase não tenho tempo para jogar, mas eu ainda não lidei com essa interface. Mas o web áudio, quando tu pluga no microfone, ele te expõe a API, tu consegue pegar as amostras só, como um streaming. Da mesma forma de um microfone. Sim, sim. Aquele on-stream ali é o mesmo que vem do... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo de user media aqui. Mas é basicamente... Porque imagina que louco, tu pega um Raspberry Pi, bota um Linux e programa meia dúzia de efeito, pronto, vai pro show. Sim. Deixa eu ver se está no index. Óbvio que não, né? A qualidade não vai ficar tão boa quanto num pedal, mas... Sim, mas é basicamente quando tu passa o callback do onAudioProcess lá daquele método, toda vez que aquele método é chamado, ele já tem o array lá, o buffer do tamanho que tu definiu. Então, assim, tu pode iterar, e aí tu pode adicionar nodos de delay, tu pode separar os nodos e fazer um canal soar de um jeito e atrasar eles em 0,5, sei lá, meio segundo, causar um eco. Tem uma gama de possibilidades. Nas referências desses slides tem um projeto de um cara que fez são 4 pedais, eu acho. E aí tu pluga lá e toca. Tem um problema de performance absurdo, porque quando tu toca um acorde ele já se perde a full, mas tá lá o processo, então talvez com as otimizações usando o Web Workers, talvez. Mas, enfim, a API são um monte de arrays. Muito bacana. Eu acho muito legal esse tipo de experimento, essa ideia de pegar e fazer uma coisa que ver se dá para fazer e tal. E sobre isso de áudio, eu vi uns experimentos que o pessoal estava fazendo para fazer enviar sinais de um computador para o outro pelo áudio. Então tu consegue mandar alguma onda que o ouvido humano não identifica a onda, a gente não escuta, mas o microfone da outra máquina escuta. Então tu consegue mandar os sinais como se fosse um controle remoto por áudio. Isso, teve o cara do Marionette, o Sansacone, talvez, ele fez um modem de AWUP, usar com todos os tons, fazendo handshaking, comunicando entre duas máquinas no JSConf Uruguai. Foi louco. E eu vi o Daniel Filho citou um cara nos off que usou o efeito Doppler para fazer um mapeamento da sala, assim, do rosto dele. É muito surreal. Então, um monte de experimentos bizarros. É aquela coisa, se a gente não vai usar para trabalhar, pelo menos para se divertir, né? Enfim. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Sim, então, pessoal, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, ninguém vai palestrar mais. Hã?